Bem-vindos a mais um episódio do programa Está Escrito Canadá. Que bom que você está conosco para continuarmos o estudo do livro de João, onde temos aprendido coisas maravilhosas a respeito de Jesus. Temos estudado agora o capítulo 3 e vamos continuar estudando este capítulo de maneira especial, capítulo 3, verso 16, o verso mais amado e conhecido por todos. Bem-vindos ao nosso estudo do Evangelho de João, capítulo 3. Continuamos hoje estudando este capítulo tão importante, onde Jesus procura mostrar uma mensagem de salvação a Nicodemos, uma mensagem que transcende os séculos e chega até nós, uma mensagem de amor que alcança a cada coração. Nós temos conosco para nos ajudar hoje aqui o pastor Steven Couto. Que seja bem-vindo, pastor. Obrigado. É muito bom tê-lo conosco ao estudarmos este tema tão importante, este livro tão bonito, que Deus possa abençoar a todos nós. E nós vamos pedir a direção de Deus no estudo de hoje. Quero também orar por todos vocês que nos ouvem. Eu quero pedir ao pastor Steven também, se ele se lembra de alguém por quem gostaria de orar também, pode incluir nessa oração. Vamos orar pelo Jeremias, que está com câncer, então vamos orar que Deus possa fazer um milagre na vida dele. E para todos que estão doentes, né? Okay. Vamos orar então. Deus, neste momento, nós vamos abrir as nossas Bíblias, nós vamos estudar a Tua Palavra. Então nós pedimos o Espírito Santo para nos guiar, para explicar a cada palavra para nós. Também fica com todos que estão doentes, todos que estão a sofrer lá nos hospitais, especialmente o Jeremias, que está com câncer, que tu possas tocar nele da mesma forma que quando tu estavas aqui na terra e curavas tantas pessoas. É isto que eu peço em nome de Jesus. Amém. Bom, continuando o nosso estudo aqui do capítulo 3, nós temos aprendido muitas verdades transmitidas por Jesus, desde a mensagem dele a Nicodemos, dizendo que ele precisava nascer de novo, e nós descobrimos que nós também precisamos nascer de novo, a cada dia, recebendo o Espírito Santo na nossa vida e sendo transformados por ele. E nós vamos então retomar aqui, especialmente neste capítulo, no verso 16, capítulo 3, verso 16, onde nós temos esta mensagem tão central, tão completa. Exato. Poderíamos colocar esse texto como sendo o texto central da mensagem bíblica. Ele resume toda a mensagem da salvação. Como diz esse verso, capítulo 3, verso 16, pastor Steven? Vamos orar, vamos ler outra vez então este versículo, João 3, 16. Fala assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Isto é na nova versão internacional. O que eu gosto muito deste versículo é, muitas vezes, quando nós pensamos do amor de Deus, nós pensamos em Jesus, né? Sim. Jesus nos ama e o Pai é aquele mais severo, aquele que é mais duro lá em cima, no trono dele. Mas não é isso que nós lemos aqui. Aqui está a dizer que é o amor do Pai que é a base desse amor, né? É o amor do Pai que mandou o Filho, que também nos ama, para nos salvar. Então aqui nós estamos a ver que os três de Deus, porque o Espírito Santo também faz parte desse amor, é aquela conexão com Deus, conosco. Então não é só Jesus que nos ama, mas o Pai nos ama, Jesus nos ama, o Espírito Santo nos ama. E os três estão a trabalhar, estão a fazer o máximo para salvar este mundo. Aqui fala do amor de Deus, tanto amou. Deus amou o mundo de tal maneira. Exato. Ou seja,
O amor dele foi tão grande, por todos nós, que ele foi capaz de dar o seu único filho. Ou seja, enviar o seu filho para nascer neste mundo como um bebê, para viver uma vida exemplar e para fazer tudo o possível para que pudesse nos dar de volta a vida eterna que nós perdemos por causa do pecado. Exatamente. Então, como você disse, pastor, o amor de Deus é muito grande. E é muito importante, eu sempre digo isto, né? Se Jesus quisesse, ele podia ter morrido lá no céu. Ok, pronto, Jesus morreu lá no céu, os pecados estão... Mas não, ele veio aqui à Terra, viveu essa vida perfeita, mas mais do que isso, ele sofreu e passou por tudo que o ser humano passa. Né? Eu sei, muitas vezes pessoas ficam zangadas com Deus. Né? Por que é que eu estou a sofrer assim? Né? Deus não entende o meu sofrimento, Deus não entende o tão difícil que é esta situação. Mas isso está errado. Jesus sabe sim como é que é sofrer, como é que é ser tentado, a dificuldade do mundo. Então, ele sabe tudo o que nós passamos. E para mim isso é tão lindo assim perceber isso, o fato que não foi só morrer por nós, mas realmente ir ao nosso nível, né? Entender o nosso sofrimento, chorar conosco, sentir as mesmas dores. E assim, quando nós ficamos machucados, quando nós oramos para Deus assim com lágrimas, Ele entende exatamente o que nós estamos a sentir. E faz essa conexão e fala assim, eu sei o teu sofrimento e eu vou te ajudar, porque eu sei que é difícil, eu sei que é ruim. Então, para mim, assim, este versículo fala tanta coisa para nós, tanta mensagem, mostra tanto o amor que Deus tem para nós. Que maravilha, né? Maravilha esse amor e, acima de tudo, saber que Jesus entende. Ele entende exatamente porque Ele passou por aqui. Isso nos conforta grandemente porque Ele pode entender exatamente. E por todas as suas tentações, os seus sofrimentos, Ele pode, de alguma maneira, identificar com os nossos também. E é tão interessante que o verso mais famoso da Bíblia foi falado em secreto, né? À noite, com uma pessoa. É verdade. Né? Jesus só falou aquilo com Nicodemas, na noite, ninguém estava a ouvir. Mas porque foi escrito dentro da Bíblia, dentro da sagrada letra, a palavra de Deus, todos nós podemos ter esta bênção destas palavras, né? Se nós não tivéssemos a Bíblia, eu sei que há muitas pessoas que não querem a Bíblia. Isso é antigo, não gosta das leis, não gosta dos ensinos. Se a pessoa tirasse a Bíblia, era tão ruim. Nós nunca íamos ter um verso assim, nós nunca íamos saber quanto que Deus nos ama, quanto que Jesus sofreu para nos salvar. Isto realmente é o presente que Deus deu para nós e nós não podemos largar para o lado. A Bíblia realmente é a luz para nós e tem versos assim para nós crescermos, para nós entendermos quem é Deus. Sim, então, em outras palavras, nós podemos entender assim que o amor de Deus foi tão grande que deu seu Filho, ou seja, Deus fez tudo o que pôde para nos salvar. Mas tem algo simples aqui que faz parte dessa equação também para que nós tenhamos a salvação. Qual seria a nossa parte? Aqui o próprio verso está dizendo, o que nós devemos fazer? Todo aquele que nele o quê? Crer, não pereça. Então, querido, você vê que o amor de Deus é tão grande e a única coisa que Ele pede de nós é apenas crer, ter fé em Jesus, ter fé no seu sacrifício, no próprio sacrifício de Deus por nós. Não é isso, pastor Stephen? Nós lemos isso na semana atrasada, né? Que era só olhar para a serpente. Isso. Não era preciso fazer mais, só aquele olhar, só aquela fé. Se eu olhar ali, vou ser salvo. E Jesus está a dizer a mesma coisa, só olhar para mim lá na cruz e podes ser salvo, podes ter a vida eterna. Que mensagem tocante a todos nós, né? Nós precisamos apenas crer
E me impressiona também quando ele fala, mas tem a vida eterna. Isso me faz lembrar de que nós fomos feitos para viver eternamente. Exatamente. É por isso que quando alguém morre, um querido nosso, alguém da família, nós, ou diante da morte, nós não aceitamos a morte, porque nós não fomos feitos para isso. Então, o sacrifício de Deus foi exatamente devolver-nos a mesma condição, ao plano ideal, aquilo que Ele nos fez para viver eternamente, mas devido ao pecado nós perdemos a vida eterna, estamos aqui nessa realidade de pecado, nesse mundo de sofrimento, mas Ele fez a parte dele, Ele fez, estamos aí vivendo nesse processo ainda, porém Deus já fez a parte dele, nós precisamos apenas crer. E tu podes ver nas redes sociais, né? É tão triste quando uma pessoa morre, as palavras, mostram as fotos e tem aquele pensamento, eu nunca mais vou ver meu pai, meu irmão, minha mãe, minha irmã. Só que aqui estas palavras estão a dizer assim, não, mas tu vais ver de novo. Se tu estás com Deus, tu vais ver essa pessoa de novo, porque todos, não é só neste momento que podem viver para sempre, mas todo o ser humano que aceita Jesus vai ser salvo, né? Vai estar lá no céu e não é o fim, né? A morte realmente não é o fim. Nós vamos ter esta vida eterna, só crer em Jesus. Que bênção, né? Crer, apenas, só que é claro, para nós crermos nós precisamos acreditar, ou seja, confiar em tudo aquilo que Deus já fez, né? E entender que nós por nós mesmos não podemos. Essa é a lição deste capítulo. Nicodemos, ele foi a Jesus, ele era um fariseu, fazia tudo certinho. Jesus mostrou que ele tinha a solução para aquele vazio que ele sentia. Você precisa nascer de novo, da água e do Espírito. E aí ele continua ampliando, abrindo essa verdade para ele. E depois de dizer essas palavras aqui no capítulo 3, no verso 16, Jesus agora ele começa a entrar em mais detalhes, explicando como funciona esse processo da salvação. Vamos ler então os versos 17 e 18, Pastor Steven. Você pode ler para nós, por favor? Então, João 3, 17 e 18 fala assim: Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Uau! Aqui está dizendo, relembrando a nossa realidade, nós somos condenados. Ou seja, sem Deus, sem Jesus, sem aquilo que Deus fez de enviar o seu Filho e sem Jesus ter aceito esse desafio e nos amar também, se entregando, nós estaríamos condenados para sempre. Aqui, Jesus está a fazer bem simples. É uma escolha. E só tem dois. Não é 1000 escolhas como há igrejas, né? Há milhões de igrejas. Mas não é isso. A escolha é bem básica. Ou a pessoa crê em Jesus, recebe essa nova... A pessoa que crê em Jesus recebe essa nova vida, nesse nascimento, e começa a fazer o que Jesus falou no primeiro capítulo, que é segue-me. É só seguir a Jesus, né? Sim. Ou a pessoa escolhe essa vida, ou a pessoa vai na outra direção. Que não crê em Jesus, não quer o que Jesus quer na vida dele, então fica aqui neste mundo, pode gozar do mundo, pode fazer todas as loucuras que o mundo quer, mas a pessoa tem que perceber, quando chegar aquela hora e a pessoa morre, é o fim, né? E a pessoa não pode ficar zangado com Deus, porque é como uma pessoa que está com uma doença. Jesus tem o remédio, mas a única possibilidade de viver é a pessoa que toma o remédio. Se a pessoa não toma o remédio, a pessoa não pode ficar zangada com o doutor, né? O remédio estava lá, ele estava pronto para dar. Mas se a pessoa não quer o remédio, não quer a vida que o doutor quer dar, então a pessoa morre. Não adianta. A
pessoa morre. É exatamente essas palavras aqui do verso 17. Jesus diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo, ele está dizendo ali, não para condenar o mundo. Infelizmente, o que acontece, muitos não aceitam Jesus, não querem a interferência de Deus na sua vida, porque o seu ego, né, é tão grande, ele quer fazer as coisas à sua vontade. E diante da palavra de Deus, diante da mensagem de Jesus, muitos se sentem condenados, mas o próprio Jesus está dizendo, eu não vim para condenar, eu vim para salvar. E se nós entendermos esse processo, que nós estávamos condenados devido ao nosso pecado, e Jesus então veio a este mundo, enviado pelo Pai para nos alcançar, nós podemos abrir o coração, diz a Bíblia, o amor de Cristo nos constrange. Né? Se nós entendemos essa mensagem, nós vamos ficar constrangidos por tamanho sacrifício que Ele fez por nós. E vamos abrir o coração, entendendo que o que nós precisamos fazer é apenas crer, apenas aceitar. E essa palavra é muito importante, é a palavra de crer. Porque crer é mais do que só crer no nome. É crer naquilo que Ele está a dizer, que Ele está a oferecer. Tudo. Assim, a pessoa não pode dizer assim, eu creio em Jesus. E Ele tem assim o remédio lá. Mas não gosto muito desse remédio. Deixa-me pôr um pouquinho disto aqui, deixa-me tirar um pouco daqui. Né? Não, se Deus está a oferecer aquele remédio, é porque já é o remédio certo, que é a Bíblia. Todo o remédio está aqui. A pessoa que segue a Bíblia, que segue a verdade, é o remédio exato para salvar a pessoa. Mas o segundo que a pessoa fica assim com o remédio e fica assim, mas esta ideia não gosto. Isto eu vou tirar, eu vou pôr esta ideia aqui dentro. E a pessoa começa a fazer o seu próprio remédio, criar o seu próprio Deus. Já não é o remédio mais. Né? E infelizmente há pessoas que não entendem isso. Nós somos o que foram criados. Nós somos a criação, não o Criador. Deus é que é o Criador. Deus é que sabe o que a criação precisa e não o contrário. Então, quando a Bíblia fala que aquele que crer nele, também quer dizer, é crer na mensagem dele, crer na palavra dele, crer na direção que ele quer dar-nos na nossa vida. Infelizmente, há muitas pessoas que gostam do nome de Jesus, mas não nas coisas de Jesus. E, infelizmente, não é esse o crer que a Bíblia está a dizer aqui. É um crer total. Tá? Como nós falamos, o batismo total dentro da água, o Espírito total dentro da nossa vida. Né? O crer é igual. É uma entrega, uma aceitação, né, de tudo aquilo que Ele fez por nós. Ele está dizendo aqui, quem não crê já está condenado. Só existe duas opções, ou nós nos submetemos à vontade de Deus, aceitamos essa salvação como ela é, e o remédio, a solução única, ou nós já estamos condenados. Né? Infelizmente, é uma realidade que muitos, infelizmente, não têm aceitado, porém, que o Espírito Santo, ele continua trabalhando na nossa vida. O Espírito Santo está trabalhando na sua vida também, ele quer que você abra o coração, aceite Jesus, apenas aceite, ele já te amou, já fez tudo que era possível fazer, e a nossa parte é apenas aceitar, não é isso, pastor? Amém. Apenas aceitar e viver por ele. E aqui nos versos 19 a 21, está nos trazendo assim uma nova comparação. Jesus está falando da luz. Uma maneira para ver, para entender. Sim, ele faz uma comparação e usa outras palavras para nos ajudar a entender essa mensagem. Vamos ler então o verso 19, diz assim: Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Uau, aqui está falando, a luz veio ao mundo. Quem que veio ao mundo? Mesmo no começo de João, nós podemos aprender que Jesus não é só a palavra, mas que Ele também era a luz que veio ao mundo para iluminar, para mostrar a verdade. Né? Quanto a isso não é importante agora, no nosso dia. É um mundo tão confuso, nós não sabemos o que é verdade, o que é falso, para quem seguir. E aqui está a dizer, Jesus é a luz.
Jesus pode iluminar para a pessoa não ficar assim com medo ou não saber a escolha. Deus é a luz e é só seguir essa luz. O que é triste é que fala que os homens amaram as trevas. Em vez de amar a luz, aquela coisa que a pessoa pode seguir, há muitas pessoas que preferem, que amam a escuridão, porque aí eles podem fazer o que eles querem. Os pecados deles. À frente das pessoas são boas pessoas, né? Quantas pessoas não são assim? Oh, olha aquela pessoa, uma pessoa perfeita, uma pessoa boa. Mas na escuridão é que vê-se a pessoa real, né? Eles querem estar na escuridão porque aquela outra coisa é só uma face. Né? Essa é uma realidade triste, que todos nós temos a oportunidade da salvação, de termos a vida eterna, essa mensagem que nós estamos estudando, mas infelizmente muitas pessoas, elas amam as trevas, né? Elas ainda preferem. E eu creio que no nosso coração, quando nós percebemos isso, a rejeição à salvação, a rejeição à luz, eu fico pessoalmente muito triste. Uhum. Mas por nossa natureza, como pecadores, muitas vezes a nossa tendência é realmente ir para a escuridão, para o pecado. Uhum. Mas Jesus está aqui relembrando, insistindo, mostrando o seu amor para que nós possamos escolher a luz e realmente sermos salvos, né, na sua presença. Mas infelizmente muitos amam as trevas porque infelizmente eles preferem estar praticando as suas coisas, né, os pecados. Pecado, né? Isso não é fácil, né? Muito triste. Diz aqui o verso 20, quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Exatamente essa ideia, não é? Eu sei que há pessoas que perguntam, a verdade é tão simples, a salvação é tão boa, é tão simples, por que é que as pessoas não aceitam? E aqui é que é a resposta. Porque eles fogem da luz, fogem da verdade. Porquê? Porque sentem vergonha das pessoas que eles são, das coisas que eles fazem, né? Porque é aquela coisa, eu não quero que as pessoas saibam que eu tenho esta vida aqui, esta vida de pecado. Então eles ainda fogem da luz para as pessoas não verem. Só que a pessoa que faz isso não está só a fugir da luz, mas está a fugir da vida, está a fugir da salvação. E, infelizmente, há muitas pessoas que vão morrer porque têm vergonha da escuridão que está lá dentro. É interessante que Jesus até falou, né, que aqueles que tiverem vergonha dele, né, de se identificarem com ele, a Bíblia chama em outros lugares de covardes, aqueles que não têm coragem de se identificar com a luz, se identificar com Jesus. E é o que nos diz aqui no verso 21, quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então, as pessoas vão ver realmente, você vai se identificar de que o que você faz, a maneira que você vive, você é um filho de Deus, você está vivendo e fazendo a vontade de Deus. Só que parece que o mundo está tão escuro, tão afundado no pecado, que muitos não têm coragem de se levantar em meio às trevas e refletir. Nós estamos a viver num mundo agora que, seguindo as leis de Deus, seguindo a ordem de Deus, a pessoa nem é chamada bom mais, agora a pessoa quer o ruim. A pessoa que tenta seguir as maneiras de Deus, eles é que são os maus. Então o mundo está todo torcido, está tão dentro dessa escuridão que infelizmente agora é assim. Infelizmente parece que está na moda o mal, as coisas, quanto mais loucas, mais estranhas, as pessoas parecem que são mais atraídas, né? Exatamente isso que eles querem. E nós precisamos buscar a Deus, pedir a Ele que a luz dEle, que a luz de Jesus, que a presença dEle, né? Que a luz possa não só iluminar a nossa vida, mas fazer de nós uma luz que reflete a verdadeira luz que é Jesus, de maneira que todos possam ser iluminados, né, e possam conhecer a verdade através da nossa vida, não é isso? Aceitando o amor de Jesus,
aquele que deu a sua vida e que veio iluminar a nossa vida, trazendo-nos a esperança da salvação. Amen. Isso. Amen. Que mensagem maravilhosa nós temos aqui nesse capítulo 3. Jesus ele está mostrando que nós devemos nos aproximar da luz, aceitá-lo como aquele que pode iluminar a nossa vida, nos transformar, para que os outros possam ver as nossas obras e ver que nós estamos com Deus. Que Deus te alcance o seu coração, que você tenha coragem de iluminar, de brilhar, mesmo que ao redor estejam apenas trevas. Esse deve ser o nosso papel, não é isso, pastor? Amen. Exatamente. Obrigado, Senhor, pelo estudo de hoje, em que podemos, Senhor, refletir sobre esta mensagem maravilhosa, desta revelação que Jesus fez ali a Nicodemos, uma mensagem que vem até nós por todos os séculos e traz, Senhor, essa luz refletida a nós, mostrando o Teu grande amor em dar a Jesus para vir a este mundo de trevas, sendo a luz para iluminar aqueles que o aceitam como seu Salvador pessoal. Por favor, Senhor, aceite a nossa entrega, aceite a nossa decisão ao Teu lado. E nós queremos, Senhor, que ilumines a nossa vida e que Jesus habite em nós e nos faça refletores desta luz maravilhosa, iluminando este mundo de pecado. Dá-nos a Tua paz, use-nos, Senhor, como luzes neste mundo. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amigos, vocês vão querer buscar uma caneta, um lápis, porque vocês vão querer esta revista aqui hoje. Isto fala sobre o amor do Pai, tudo o que nós falamos aqui hoje. Se vocês querem saber mais de quanto que Deus vos ama, vocês vão querer esta revista. Então vão lá, buscam a caneta, porque nós vamos dar informação agora para vocês escreverem para nós, mandarmos uma mensagem. Vocês podem receber esta revista completamente grátis. Visite o nosso website www.estaescrito.ca. Lá você terá acesso ao programa de hoje, a todos os programas em nosso arquivo e poderá solicitar gratuitamente nossa oferta de hoje. Se desejar, solicite sua oferta gratuita escrevendo para nós. Está escrito Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Ou envie e-mail para info@estaescrito.ca. Se preferir, você pode telefonar para 1-800-717-2973. E lembre-se, nosso website é www.estaescrito.ca. Agradeço a todos vocês que estiveram conosco e também ao nosso pastor, amigo, pastor Steven Couto. Obrigado. Foi muito bom, pastor, tê-lo conosco. Obrigado pelas orientações. Que Deus o abençoe. Agradecemos a todos, que a bênção de Deus esteja com você. E lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.